Nesse passo, nós vamos retomar aquela ideia inicial da relação do Criador com a criatura. O poder constituinte se dissolve, fica como seu lugar-tenente o poder constituído, e o poder constituído deve satisfazer duas tarefas. Essas duas tarefas são absolutamente importantes para quem pretende fazer um concurso público de nível médio. Pelo menos uma noção razoável dessas duas tarefas. Se não, vejamos. Vamos falar da primeira tarefa. A primeira tarefa está ligada à aplicabilidade das normas constitucionais. Mas o que isso significa, professor? Acompanhe aqui o raciocínio. Poder Constituinte, dito originário, elabora a Constituição e surge o Poder Constituído. Quando a Constituição é promulgada, dito derivado. O Poder Constituído, diferentemente do Poder Constituinte, ele é limitado, ele é condicionado, ele é secundário, ele não é inicial, ele sofre uma série de limitações. Dentro dessas limitações estão essas duas tarefas. A primeira tarefa tem uma palavrinha-chave. Regulamentar é a palavrinha-chave. A primeira tarefa implica no poder de regulamentar o texto constitucional. E para isso, o poder constituído vai produzir normas infraconstitucionais, normas que estão hierarquicamente abaixo da Constituição. Leis ordinárias, um tipo de lei que é muito comum na Constituição, lei complementar, eventualmente medidas provisórias, eventualmente atos normativos. A segunda tarefa que o Poder Constituído deve satisfazer, a gente vai ver depois, na outra aula. Essa aula é dedicada ao estudo da primeira tarefa, a de regulamentar o texto constitucional. E aí surge um conceito dicotômico. Eu posso ter normas constitucionais autoexecutáveis, autoaplicáveis, e normas constitucionais não autoexecutáveis, não autoaplicáveis. A esmagadora maioria das normas que você vai estudar na Constituição são normas não autoaplicáveis, ou seja, normas que dependem de um empurrãozinho do poder constituído para produzirem algum efeito prático. Então tem lá a vontade latente do Criador. O Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Enquanto não vem a lei, o Estado não promoveu nada. Fica lá aquele dispositivo constitucional numa espécie de coma jurídico, de limbo jurídico, sem produzir nenhum efeito prático. Quem faz a lei? O Poder Constituinte? Não, o Poder Constituinte fez a Constituição. Quem tem que fazer a lei é o Poder Constituído. Mas não é o Congresso Nacional que tem que fazer essa lei? Em princípio sim, mas isso não quer dizer que o Supremo Tribunal Federal não possa editar uma súmula vinculante. Isso não quer dizer que o presidente da República não possa editar uma medida provisória. Então, a responsabilidade pelo não fazer, pelo não produzir a lei que a Constituição pede, que a Constituição clama para que aquele direito saia do papel e se transforme num direito factível, usufruível por todo e qualquer cidadão brasileiro, por toda e qualquer pessoa no Estado brasileiro que seja consumidora, não necessariamente cidadã, mesmo que não esteja na fruição dos seus direitos políticos, por todo e qualquer indivíduo, melhor dizendo, a condição sine qua non é a lei. Pelo menos a primeira condição. Depois a estruturação da lei, a criação de órgãos como o PROCON, etc., nesse exemplo especificamente da defesa do consumidor. E essa lei veio em 1990, a Lei 8.078, depois foi alterada várias vezes e até hoje é alterada, é o Código de Defesa do Consumidor. Então a primeira providência, a providência normativa legislativa foi tomada em 1990. De forma relativamente rápida, porque a Constituição é de 88, a lei é de 90, 2 anos depois, pouco menos de 2 anos depois, a lei surgiu.
integrando esse dispositivo da Constituição à realidade. Então, aquela norma constitucional que estava numa condição de norma não autoaplicável até o surgimento dessa lei, ela passa a condição de autoaplicabilidade. Então, acontece isso aqui. A ideia é que você perceba que uma norma constitucional não autoaplicável, na medida em que a criatura cumpre essa primeira tarefa, ela migra para uma condição de norma constitucional autoaplicável, autoexecutável. A ideia é que você perceba que a condição de não autoaplicabilidade de uma norma constitucional, de não autoexecutoriedade de uma norma constitucional, a condição é uma condição transitória, pelo menos teoricamente. Por outro lado, a nossa história demonstra que não é bem assim. O direito constitucional comparado brasileiro, as diversas constituições que o Brasil já teve, desde a primeira de 1824, que ficou em vigor 64 anos, até a atual, que está em vigor há quase 26 anos, demonstra que há uma certa negligência histórica da criatura em relação a essa primeira tarefa no Brasil. Mesmo essa Constituição, depois de 26 anos de vigência, ainda possui inúmeros dispositivos que carecem de leis, de medidas provisórias ou de atuações do Supremo Tribunal Federal que façam com que aquele dispositivo saia desse coma jurídico em que se encontra. Nós, ao longo do estudo do texto constitucional, vamos identificar esses dispositivos que carecem de regulamentação. O nome desse fenômeno é omissão normativa. Omissão normativa. Ora, o que é omissão normativa? É o não fazer, o não legislar, o não produzir a norma que o poder criador clama, que o poder criador exige que a criatura produza. Convenhamos, depois de 26 anos de vigência desse texto constitucional, ninguém pode alegar que aquela lei é necessária a proteger o trabalhador contra a automação indiscriminada, ou a lei necessária para definir como crime a retenção dolosa de salário, ou a lei necessária para regulamentar o direito de greve do servidor público civil. Não teve tempo de fazer. Ora, tempo teve, então 26 anos. Não quiseram fazer. E é bom que você, meu amigo, você, minha amiga, vocês que estão dando os primeiros passos no direito constitucional, e eu gostaria de advertir que eu estou dando aula, esse curso, eu tenho essa preocupação, pelo menos inicial, de partir da premissa que você nunca viu direito constitucional na vida. Prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então você que está vendo isso pela primeira vez, é bom que você perceba desde já o seguinte: existem duas maneiras de você contrariar a Constituição. Existem duas formas de inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade por ação, porque você agiu mal. Você produziu uma lei, você produziu um ato normativo que contraria a Constituição. Esse tipo de inconstitucionalidade por ação quase sempre do poder público, mas eventualmente do particular também, porque o particular é apto a praticar inconstitucionalidade. Esse tipo de agressão por ação à Constituição, ela salta aos olhos, ela chama a atenção. Todo mundo fica ali horrorizado, apontando o dedo, olha lá, a inconstitucionalidade lá. Até que alguém provoque o Supremo ou um órgão judicial e esse órgão tome a providência necessária. Mas existe um outro tipo de inconstitucionalidade. Eu advirto que esse tipo de inconstitucionalidade, ele é um tipo de inconstitucionalidade mais sutil e por isso mais danoso, que é a inconstitucionalidade pelo não fazer, pelo não agir, a inconstitucionalidade por omissão. E aqui é precisamente o caso. Quando a criatura não regulamenta em tempo hábil um dispositivo da Constituição que precisa de uma lei para regulamentá-lo, mantendo esse dispositivo na condição de não auto-executoriedade, de não auto-aplicabilidade, você está diante
de um fenômeno que é conhecido como inconstitucionalidade por omissão. Quer dizer, o não produzir a norma gera uma inconstitucionalidade tão grave ou mais grave do que a produção da norma que contraria a Constituição, se é que você está me entendendo. São duas formas de conduta que podem gerar a inconstitucionalidade. A conduta comissiva, ativa, do fazer, do atuar, do produzir. E a conduta omissiva, do não fazer, do não atuar, do não produzir. Quando a Constituição exige que você faça, atue ou produza. Há, portanto, possibilidades de inconstitucionalidades. E aí, o que fez o poder constituinte para tentar mitigar essa tradição infeliz da nossa história constitucional? Porque nós nunca tivemos uma Constituição, meus amigos, que tenha passado para a negatividade, que tenha sido revogada por outra, integralmente regulamentada, nunca. E tudo indica que essa não vai ser a primeira onde isso vai acontecer. Eu lembro que quando a Constituição completou 20 anos, eu fiz um estudo minucioso, e tanto na parte transitória quanto na parte permanente da Constituição, e naquela época eu percebi que cerca de 35% do texto constitucional ainda se encontravam nessa condição de não autoaplicabilidade por inércia legislativa, por omissão legislativa. Hoje esse número deve ter caído para uns 28%, mas ainda caiu muito pouco. Depois de quase 30 anos de vigência de um texto constitucional, o que se espera é que toda a Constituição já estivesse em plena atividade, com toda a sua potencialidade despertada por normas infraconstitucionais necessárias à integração do seu texto. Mas não é o que ocorre. Então nós temos essa tradição infeliz. E por causa disso o Poder Constituinte foi buscar em Portugal um modelo de combate à inconstitucionalidade por omissão, à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e o Constituinte brasileiro criou um remédio constitucional para garantir pelo menos a aplicabilidade plena dos direitos fundamentais, chamado mandado de injunção. Mas oportunamente vamos estudar as semelhanças e principalmente as diferenças, que são muitas, entre esses dois institutos. Por ora, eu fico feliz se você entendeu que a omissão pode gerar inconstitucionalidade. Bom, acontece. E nas provas que você vai enfrentar, você não vai, absolutamente, você não vai encontrar a classificação dicotômica norte-americana, norma constitucional auto-aplicável, norma constitucional não auto-aplicável. Não, isso acontece na Constituição norte-americana, que é uma Constituição sintética, tem 7 artigos, 26 emendas, mas a nossa Constituição não, tem 250 artigos, mais 100 artigos em atos transitórios, mais 81 emendas constitucionais, 6 emendas de revisão, um tratado internacional que se equiparou à emenda constitucional. Quer dizer, na nossa Constituição, uma Constituição prolixa, uma Constituição extensa, essa classificação ela não é utilizada. As bancas geralmente utilizam a classificação de José Afonso da Silva ou de Maria Helena Diniz, nos seguintes termos: as normas não autoaplicáveis se subdividem em normas de eficácia plena, na terminologia de José Afonso da Silva, ou eficácia absoluta, na terminologia de Maria Helena Diniz, e normas de eficácia contida, na terminologia de José Afonso da Silva, ou de eficácia restringível, na terminologia de Maria Helena Diniz. E as normas não autoaplicáveis se subdividem em normas de eficácia limitada quanto a princípios institutivos e normas de eficácia limitada quanto a princípios programáticos. Qual é o nosso desafio? Entender cada uma dessas categorias de normas constitucionais divididas quanto à sua aplicabilidade. Vamos lá. Vamos começar pelo conceito de norma de eficácia plena. O que é uma norma de eficácia plena? É uma norma que está pronta, está acabada. Ela já atingiu sua plena aplicabilidade. E como é que uma norma constitucional pode atingir a sua plena aplicabilidade?
Como é que uma norma constitucional ela pode estar perfeitamente aperfeiçoada, com todos os graus de exigência exigidos pelo direito constitucional? Bom, basicamente, a partir de 3 possibilidades. Existem 3 caminhos pelos quais uma norma constitucional pode atingir o seu objetivo. E qual é o objetivo da norma constitucional? Ser cumprida. Então tem 3 caminhos. Primeiro, ela nasce assim. Tem norma constitucional que já nasceu pronta, que não precisa da criatura para rigorosamente nada. Isso acontece quando o poder de síntese redacional do poder constituinte é tamanho que ele já diz tudo o que é necessário que se diga para que aquele direito constitucional seja aplicável. Por exemplo, o inciso 16 do artigo 5º, ele trata da liberdade de reunião. Em momento nenhum, o inciso 16 submete o exercício da liberdade de reunião à existência de uma reserva legal, à produção de uma lei. Está lá, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente marcada para o mesmo dia, local e horário, exigindo-se apenas prévio aviso à autoridade competente. Pronto, acabou. Satisfiz os requisitos que estão ali, é pacífica, é desarmada, teve prévio aviso, não tem outra reunião, então eu posso exercer a liberdade de reunião em local aberto ao público. Existem condicionamentos que foram trazidos pela jurisprudência, mas em essência a liberdade de reunião já se depreende dali, da leitura do dispositivo. Às vezes, a norma nasce pronta por uma questão de hermenêutica constitucional. Epa, apareceu uma palavrinha nova, né? Hermenêutica. É com H, tá? Pode ser também exegese, mas exegese é com X e sem H. Hermenêutica ou exegese constitucional. O que é isso? É um conjunto de técnicas que você vai utilizar para interpretar o texto constitucional. E essas técnicas, elas têm alguns princípios. O princípio da máxima efetividade da norma constitucional, o princípio da supremacia constitucional, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, o princípio da concordância prática ou harmônica. Há vários princípios. Esses princípios, em princípio, desculpem o trocadilho, mas esses princípios, em princípio, não interessam para vocês que vão fazer um concurso para nível médio. Interessa para quem vai fazer concurso para nível superior. Então, eu não vou ficar enchendo a cabeça de vocês com algo que é desnecessário. Pelo menos, como regra geral, é desnecessário. Claro que existem exceções. Mas eu queria deixar claro para você que existem um conjunto de normas que nortearam a redação e norteiam, portanto, a interpretação das normas constitucionais. E esses princípios são princípios de hermenêutica constitucional. Então, por exemplo, toda norma constitucional principiológica, toda norma constitucional que define um princípio, que apresenta um princípio. Artigo 1º, inciso 1, soberania. Eu não preciso de uma lei para explicar o que é soberania, até porque eu vi agora na primeira aula que soberania é um conceito extremamente dinâmico. Ele não caberia dentro de um contexto legal, de um conceito legal, fechado, hermético. Dignidade da pessoa humana, inciso 3 do artigo 1º, princípio da legalidade, no inciso 2 do artigo 5º, princípio da impessoalidade, artigo 37 caput. Os princípios constitucionais, eles não precisam de normas integrativas, de normas legais, infraconstitucionais integrativas para produzirem algum efeito. Eles já produzem efeitos pela própria adequação doutrinária e jurisprudencial. Normas constitucionais vedativas, aí tem o princípio da taxatividade, que é outro princípio de hermenêutica constitucional. Tudo que a Constituição não proíbe, ela admite tacitamente. Mas aquilo que ela veda expressamente, e a vedação expressa é, por definição, auto-aplicável. No artigo 5º, inciso 4, é livre a expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. Eu não preciso de uma lei para repetir isso. A Constituição veda o anonimato, então o anonimato está vedado.
já é auto-aplicável a vedação. A vedação constitucional, ela é, por definição, auto-aplicável, como é o caso, por exemplo, das limitações constitucionais ao poder de tributar, no artigo 150, 151, das vedações tributárias. Então, as normas constitucionais vedativas, taxativamente vedativas, são auto-aplicáveis, já nascem prontas. Enfim, eu tenho normas constitucionais que já são esmagadora minoria, mas que já nascem prontas, que elas não precisam da produção normativa para produzir algum tipo de efeito. Esse é o primeiro caminho. Como eu disse, eu não vou me aprofundar nisso, porque é desnecessário. O segundo caminho, um fenômeno conhecido como recepção. Se você tiver com a Constituição à mão, por favor, abra o artigo 37, inciso 21 da Constituição. Artigo 37, inciso 21. Se não estiver com ela à mão, não tem problema. Aí eu explico. O artigo 37, inciso 21, fala da licitação. Quais são os casos de licitação, quais são os casos de dispensa de licitação, e exige uma lei para regulamentá-lo. Quando essa Constituição foi promulgada, o Decreto-Lei 2300 de 86 foi recepcionado e durante muitos anos o artigo 37, inciso 21, foi regulamentado, se tornou auto-aplicável graças à recepção dessa lei anterior. Até que em 93 foi produzida a Lei 8.666, que, junto com outras leis, até hoje, regulamenta esse artigo 37, inciso 21. A recepção, o aproveitamento de uma lei anterior à Constituição para regulamentar um dispositivo da Constituição superveniente, da Constituição revogadora, da Constituição revogada, esse fenômeno que vai ser estudado por nós detalhadamente num determinado momento do programa, é uma maneira de você garantir a auto-aplicabilidade de um dispositivo constitucional, recepcionando a lei anterior à Constituição. E o terceiro caminho, que é o caminho mais óbvio, né? Nós estamos aqui discutindo basicamente isso. O terceiro caminho para que uma norma cumpra o seu destino, ou seja, seja cumprida, atinja a sua plena eficácia, é a elaboração da lei necessária, da lei complementar, da lei ordinária, após 5 de outubro de 88. Às vezes, e você vai perceber isso ao longo do nosso estudo, o poder criador, ele pede lei. Ele diz assim: o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. A lei que ele pediu ali é uma lei comum, chamada lei ordinária. Às vezes não. Às vezes o criador coloca na Constituição assim: nos termos de lei complementar. Quando ele coloca lá nos termos de lei complementar, o dispositivo ele não pode ser regulamentado por lei ordinária. E sim, e tão somente por lei complementar. Ora, isso vai acontecer quando existe taxativamente na Constituição a solicitação de lei complementar. A lei complementar ela é diferente da lei ordinária, porque ela, para ser aprovada, ela precisa de um rito especial, de uma maioria qualificada absoluta para ser votada nas casas legislativas pelas quais tramita, Câmara e Senado. Ela é uma lei diferente, é uma lei que exige uma discussão mais aprofundada nas casas, porque tem que ter um quórum maior para aprová-la. Então, aqueles assuntos que o poder criador, o poder constituinte entendeu mais polêmicos, que exigiriam um nível de discussão com a sociedade mais aprofundado, para serem regulamentados, para se tornarem auto-aplicáveis, auto-executáveis, de eficácia plena, ele expressamente exige lei complementar. Expressamente exige lei complementar. Ao contrário dos outros temas, onde o poder constituinte diz que a lei ordinária é suficiente na forma da lei. Agora, uma advertência aqui. Lei ordinária
não é hierarquicamente inferior à lei complementar. Não há distinção hierárquica entre lei ordinária e lei complementar. Ao longo do curso a gente vai falar disso várias vezes, mas desde já são questões clássicas de concurso de nível médio. Lei complementar está no mesmo nível hierárquico que lei ordinária. Apenas é uma lei que exige um procedimento mais complexo para ser aprovada, mas não é hierarquicamente superior à lei ordinária. Bom, então temos aqui 3 caminhos que permitem, pelos quais você pode perceber que uma norma constitucional pode cumprir o seu destino, ou seja, ser cumprida. Para ela ser cumprida, elas têm que estar completamente regulamentadas. Ou a norma constitucional nasce assim, ou ela recepciona a lei anterior, ou a lei necessária é elaborada já sob a égide, já sob a vigência da Constituição de 88. E aí, com esses 3 caminhos, você entende o conceito de norma de eficácia plena. No entanto, dificilmente, mas muito dificilmente, você vai esbarrar numa questão de concurso onde pergunte o examinador para você o que é uma norma de eficácia plena. Mas é muito frequente questões que vão indagar de você o que é uma norma de eficácia contida, ou de eficácia contível, ou de eficácia restringível, que seria a segunda classificação. A norma de eficácia contida é uma norma de eficácia plena relativamente plena, enquanto a norma de eficácia plena é uma norma de eficácia plena absolutamente plena. Quer dizer, a norma de eficácia contida, ela falta pouquinho para se transformar em norma de eficácia plena. Mas ela não é uma norma de eficácia plena, ela é uma norma de eficácia plena relativamente plena. Toda norma de eficácia contida, falando de outra maneira, ela tem uma parte autoaplicável. E a função do legislador é criar uma exceção razoável àquela parte autoaplicável. É criar exceções compatíveis com a regra geral autoaplicável. Eu não vou entrar no estudo da norma de eficácia contida nessa aula, porque a aula já está terminando, senão eu vou extrapolar em muitos 30 minutos. E eu não quero parar no meio. Então eu vou encerrar essa aula aqui, e na próxima aula sim, na próxima aula nós vamos tratar do conceito de norma de eficácia contida, como se deve, com o cuidado que ela merece. Até lá.